Abra sua Bíblia no Salmo 127. O Salmo 127 é o cântico da peregrinação de Salomão. Todo mundo conhece bem esse salmo, né? Muito conhecido. Que ele diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra aberta. Que ela também fique aberta nos corações, na mente, na alma, para que essa palavra venha trazer consequências boas para as famílias. Que essa palavra, Deus, ela possa penetrar nos corações de cada pai, de cada mãe, de cada filho, para trazer para eles uma vida melhor, uma vida saudável, para trazer para eles, ó Deus, o bem-estar no meio da família, no meio de seus amigos, no meio do seu trabalho. Que a palavra de Deus ela alcance cada família que nesta manhã e abra os corações, ó Deus, e os ouvidos para ouvir a Tua voz nesta manhã. Esta é a minha oração no nome de Jesus Cristo e que todos digam amém. Pode sentar, meus queridos. Eu coloquei sobre essa mensagem bem-estar da família. O nosso bem-estar, o bem-estar de quem amamos, está onde? Está relacionado com moradia, com segurança, com saúde, né? E emprego. São esse bem-estar na família, que é, vou repetir, moradia, segurança, emprego. Isso está relacionado para o bem-estar da família. Nós empreendemos grandes esforços para alcançar essas coisas, para que a nossa família seja abençoada. E isso é responsabilidade daqueles que são responsáveis, né? Os pais que são responsáveis, têm essa responsabilidade de trazer para a família segurança, saúde e o emprego. Mas existe um perigo muito grande no meio de nós, ou mesmo no meio do povo, que é excluir ou colocar Deus de lado. Eu digo isso porque, se nós enfrentamos coisas que vêm sobre nós, nós nos esforçamos como dependente de família, filho depende de pais, os pais estão dependentes dos seus empregos. Então, diante disso tudo, desse bem-estar da família, muitos colocam Deus de lado. Eles estão achando que, como se fossem capazes de abençoar a si mesmo. Ele se sente que o fundamento da felicidade dele estava no seu próprio esforço, está no seu próprio esforço. Mas o Salmo 127, ele alerta as famílias desse perigo. E como vocês podem notar, o Salmo é atribuído a Salomão. Salomão quem escreveu esse Salmo. E uma característica de Salomão é sabedoria. Então ele quer passar aqui para as famílias sabedoria. Porque a palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra, a entender a palavra, viver a palavra, se torna uma pessoa sábia. Amém, igreja? Então,
o que aqui está relacionado, aqui nesse salmo, Salomão quer trazer para nós sabedoria, para lidarmos com a nossa família. Precisamos ou não precisamos de sabedoria para lidar com a família? E como precisamos lidar com a esposa, lidar com o marido, lidar com filhos? Precisamos de sabedoria. Mas nós precisamos saber que para sermos sábios, em primeiro lugar, nós temos que ter intimidade da vida com Deus. Em segundo lugar, é sobre as bênçãos da vida com Deus. Eu vou chegar e vou falar sobre isso. Aqui a ênfase no primeiro versículo 1 e 2, de quem... Aqui 1 e 2 diz... Essa Bíblia não é minha, eu fico meio perdida. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aqui, querido, nós vimos que a palavra de Deus conclui que pela manhã o Senhor dá ao homem ao levantar. O Senhor dá a homem, mulher, criança, jovem, a todos o levantar. Quem nos levanta do leito? Quem nos levanta da cama? O Senhor. Amém? Inutilidade da vida sem Deus. E a bênção da vida com Deus. São esses dois trechos que eu quero falar desta manhã. Vamos lá. Inutilidade da vida sem Deus. O salmista começa aqui o salmo falando sobre um assunto do dia a dia, que é muito importante, que é a moradia, como falei, segurança e trabalho. Ele fala da construção de uma casa, que é abrigo e proteção para a família. E também fala da segurança. Ele diz aqui da segurança de uma cidade que permite que seus moradores vivam em paz, segurança, que a família que o homem pretende trazer para a sua casa, moradia e segurança. E também fala do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à subsistência da sua família. O Salmo fala sobre essas três ênfases importantes dentro de uma família e não podemos fugir disso. Temos que trazer para a nossa família, né? Moradia, né? A segurança e o trabalho. E nessas três ênfases que eu falei, os homens todos estão envolvidos. O homem está envolvido. Veja bem, os construtores, as sentinelas e o homem que sai para trabalhar devem aprender e conhecer e devem se esforçar. No entanto, o salmista aqui também diz que ele procura mostrar que tais esforços, seja para construir uma casa, seja para guardar uma cidade, ou seja para trabalhar com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, é em vão. Eu vou ficar presa nessa manhã sobre a bênção de Deus. E no hebraico diz, aqui nesses 2 versículos, 1 e 2, fala 3 vezes essa palavra que é inútil. Como é inútil? Inútil refere-se à vaidade, à mentira, vazio, isto é inútil. Portanto, queridos, o conhecimento e o cuidado e o empenho humano não são garantias de sucesso. Porque, na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus eles falharão. Sem Deus todo esforço se torna inútil.
Você pode levantar cedo, você pode fazer tudo, mas se não tiver Deus no controle, é inútil. E ele fala inútil aqui 3 vezes. E eu quero perguntar para vocês nesta manhã, você se sente a pessoa inútil dentro da sua família? Não. Por que não? Porque você está procurando fazer tudo na direção de Deus. Por isso você está aqui nesta manhã na casa do Senhor. Você está procurando uma direção em Deus para cuidar da sua família. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está aprendendo mais nesta manhã do que Deus quer para a família. Isso é sabedoria, isso é bênção. Então se considere um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado, porque você nesta manhã procurou conhecimento. Oh, glória! E quando nós procuramos conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias e também abençoadas. E quando nós somos pessoas abençoadas, nós estamos prontos para abençoar a nossa casa, a nossa família. Você deixou tudo em casa e veio para a casa do Senhor. E aqui você recebe direção do Senhor. Você recebe força e coragem para continuar, para restaurar o seu casamento, para abraçar o seu filho, ajudar o seu filho. Isso é bênção que Deus está nos dando nesta manhã. Amém, igreja? Eu creio que toda vez que eu venho na casa do Senhor, eu levo algo bom para mim, para a minha vida pessoal, minha vida espiritual, minha vida sentimental, meus sentimentos, minhas emoções. Eu sempre ganho quando eu estou na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. O salmista, ele também quer nos ensinar que a palavra de Deus é toda sobre ensinamentos. E o salmista quer nos ensinar que na vida nós dependemos de bênção. Sim, bênção de Deus. E sem essa bênção, vocês podem ter certeza que todo empreendimento humano, preste bem atenção, todo empreendimento humano, todos os esforços, todos os planos e sonhos, no final, não dão em nada, não darão em nada. Por que eu digo isso? A realização humana, sem Deus, você que está em casa me ouvindo, que ainda não tem Deus como Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que dirige totalmente e controla toda a sua história, as realizações humanas sem Deus, elas podem ser como um tipo de droga. O que é isso? Ela ilude a pessoa por um tempo. Ela está ali, ela se drogou e ela está feliz, está ali, está toda animada, mas quando o efeito da droga acaba, o que acontece? Há um grande vazio dentro da pessoa, porque ela recorre às drogas para um refúgio. Ela quer algo para ela, e ela não sabe o que é, porque Deus deixou dentro de nós um vazio para Ele preencher. E as pessoas recorrem para as drogas para se refugiar. E nós estamos assistindo, vendo pessoas morrendo de overdose. Isso é muito triste. São pessoas que estão caminhando sem a direção, sem a bênção de Deus. E por isso eu quero que nesta manhã, que as famílias se sintam abençoadas, sabe? Eu quero que você olhe para o seu filho e diga, meu filho é um abençoado. Mesmo que você olhe para ele e veja tantos problemas, tantas dificuldades, é um filho que tem tantas coisas que precisam ser consertadas, mas você olhar para ele e falar, o meu filho é um abençoado. Isso muda toda a história, muda seu coração, muda a sua vida. Quando você fala isso de coração diante de Deus, meu filho é um abençoado. Eu vou chegar lá, por que seu filho é um abençoado? Eu vou chegar lá para falar isso para vocês.
Porque nós vemos pessoas botando tudo na sua própria força, famílias fazendo nos seus próprios braços. Eles querem mudar a família com a sua força e não conseguem. Querem fazer com que os filhos sejam bênção e não conseguem. Sem Deus, nós não conseguiremos nada, não conseguimos nada. Tudo tem que ser feito na direção de Deus, na bênção de Deus. E este Salmo 127 está relacionando aqui, falando sobre a bênção de Deus sobre a família. E a minha família é bênção. Fala aí para você mesmo, minha família é uma bênção. Declara isso. Declara isso com fé, com certeza. E mesmo que você, às vezes, duvide um pouco, meu marido tem lá seus probleminhas, minha esposa, mas diga para você mesma, diga com fé, a minha família é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, mesmo que ele beba, mesmo que ele tenha seus defeitos, ele é bênção. E quando você começa a falar, a declarar, entra em ação e acontece. A palavra de Deus, quando é falada, ela entra em ação. Mas quando você diz, meu marido é isso, meu marido é um chato, meu marido é um alcoólatra, meu marido... Isso vai continuar acontecendo dentro da sua família. Mas quando você diz, não, a minha família é uma bênção, meu marido está assim, mas ele vai ser transformado pelo poder de Deus em nome de Jesus, eu creio porque eu estou orando e intercedendo pela vida do meu marido. O meu filho está errado, mas eu creio que ele é bênção, porque foi Deus quem me deu, e ele é uma bênção, é a herança de Deus para a minha vida. E quando você começa a falar, pronunciar palavras que edificam, as coisas acontecem da maneira que você falou, queridos. Mas quando você começa a blasfemar, a amaldiçoar, a sua família será amaldiçoada. Mas quando você abençoa a sua família se torna bênção. Bênção, você pensa, meu filho não é bênção, mas ele é bênção onde ele está. Às vezes ele é um rapaz que está testemunhando lá no trabalho dele. Você não está vendo, você não sabe. Mas quando nós declaramos que nossa família é bênção, tudo começa a acontecer. Começa a crescer. Eu sempre digo que, aqui falou inútil, quantas famílias estão quando lutam pelos seus próprios esforços, é inútil. É inútil você querer mudar seu filho, você não consegue. É inútil você querer mudar o seu esposo, a sua esposa. É inútil, você não tem condições, só pode fazer isso com Deus. Com a bênção de Deus, você conseguirá sim, através dos olhos da fé, através da oração, do choro, do jejum, você vai ver a sua família transformada. Você pensa que uma família edificada hoje, a minha edificada, foi fácil? Não foi fácil. Chorei muito, jejuei muito, orei muito. Vocês não imaginam quanto tempo eu levava em oração pela minha família. De madrugada, eu ia no quarto dos meus filhos, colocava a mão sobre eles e orava, Senhor, Ele é teu, Ele é minha bênção. Eles nunca viram isso, estavam dormindo. Mas é uma atitude, sabe, irmãs? É uma atitude daquela mãe que quer ver o seu filho declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela se esforça, ela vai lá sobre a cabeça dele, coloca suas mãos, porque sua mão é uma mão abençoada, onde você toca o lugar abençoado. Amém? Onde você coloca os seus pés, ali o lugar também é abençoado. Você crê ou não? Você tem que crer, irmão, na palavra. Tem que acreditar que está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Se você não acredita, é inútil. Inútil é você levantar cedo e trabalhar. Inútil é você ter seus filhos, sua esposa. É inútil. Mas quando você acredita de coração, de fé, que a palavra de Deus é verdadeira, é real e acontece, você vai ver o milagre acontecer. Falar em milagre, eu até quero contar para Sandra, não contei. Eu tenho um pastor amigo, que não é do Rio de Janeiro.
Ele teve um câncer no estômago, ficou mais de um ano sofrendo. O Cláudio Duarte. Duarte não, Custódio. Faz confusão, Cláudio Custódio. Ele levou anos sofrendo. E eu falava com ele. Falava em áudio, pelo WhatsApp. E ele mandava, uma vez ele mandou para mim, ele deitado, tão fraquinho, sem nenhum dente, os dentes dele caiu, porque o câncer foi no estômago, já estava tomando outros órgãos, praticamente morto. E ele não tinha como trabalhar mais, porque ele era um pastor itinerante. Ele vivia da palavra de Deus. Então, ele ficou na dependência total, sem nada para comer, sem nada para fazer. E ele falava comigo, eu sempre depositava algo na conta dele, sempre fiz isso com muita alegria. E essa semana, ele mandou um áudio para mim numa alegria tão grande, mas tão grande. Ele, pastora, eu tenho que falar. Aí ele fala que o quanto, né, ele é uma pessoa muito grata, ele é muito grato às pessoas que o ajudaram. E ele ali, pastora, como eu agradeço a senhora, tal, a senhora me ajudou, tal, tal, mas eu tenho que contar uma benção à senhora, uma benção que eu estou feliz, estou saltitante. Um dia desse, Deus falou para mim, se separa. Eu quero ficar com você sozinho. Eu falei, Deus, mas para onde eu vou? Eu não tenho lugar nenhum para ir, não posso nem andar direito. Ele falou, se separa. E ele obedeceu. Pediu um pastor amigo, um lugarzinho bem afastado, feito uma roça, e ele foi para lá e ficou lá 7 dias, não tinha o que comer, ele falou que era tudo muito longe, ele não tinha dinheiro, mas ele ficou lá, 7 dias, com o Senhor, orando, conversando com Deus. E quando ele voltou, ele tinha exames para fazer. Ele fez toda aquela bateria de exames que ele estava acostumado a fazer. E sempre dava pior, 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 né? Tratamento. E quando a doutora, ele levou o resultado para a doutora, ela pegou o resultado e ficou assim, olhando, olhava para ele, olhava para o exame. Ela não sabia o que falar. Aí, depois de uns 10 minutos, ela falou assim para ele, não estou entendendo o que está acontecendo. O último exame, você estava com câncer no estômago, no esôfago. Você não estava nada bem. E agora eu estou vendo que seu estômago está igual um estômago de criança. Está limpinho, você não tem nada. Ele, nessa enfermidade, ele ficou com diabetes, pressão alta. Ele falou, pastora, depois que eu vim daquele sítio, eu não senti mais nada. Eu não tomo mais remédio para dormir, não tomo mais remédio para o câncer, não tomo mais remédio para a pressão, não tomo mais remédio para a diabetes, eu estou curado. Oh, glória! Eu falei, irmão, que maravilha. Ele falou, pastora, eu preciso pregar isso para as igrejas. Nós vamos trazer ele aqui para contar esse testemunho para vocês, porque a igreja precisa desse testemunho para renovar a fé, porque tem muito crente desanimado, com a fé totalmente fraca, achando que Deus não faz mais nada. Deus continua o mesmo. Ele continua salvando família, continua abençoando família, Ele continua curando a família, cura câncer, Ele cura o que Ele quer. O Deus é o mesmo, Ele não mudou. Sabe quem mudou? Foi você. Quem mudou fomos nós, com a nossa incredulidade, com nossas incertezas. Será que vai dar certo? Será que vai ser? Será que Deus vai fazer? Queridos, a palavra que sai da tua boca entra em ação. Deus vai fazer. Aleluia. Deus já fez. Eu disse ontem para uma mulher, pastora, ora por mim, eu preciso sair de onde eu estou e não consigo. Falei, minha amada, coloca o foco. E declara, eu vou conseguir, porque quando você começa a declarar e a sonhar, as coisas acontecem. Eu não estou falando isso de testemunho de ninguém não, da minha própria vida. Eu sou uma pessoa, irmãos, que Deus faz coisa tremenda na minha vida, não ando espalhando nem falando, porque muitas coisas que Deus faz comigo são coisas minhas com Ele. Mas Deus tem feito maravilha no meio do povo dele. Deus tem transformado vidas.
Deus tem dado vida abundante à igreja. Deus tem dado abundância financeira ao povo de Deus. Deus tem abrido portas para o povo de Deus. Deus tem feito maravilha. Vamos ser gratos, vamos reconhecer, vamos entender que a palavra de Deus ainda hoje está em ação. A palavra de Deus hoje ainda é viva. O que adianta você pegar a Bíblia e não acreditar é inútil. O que adianta você pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia e não acreditar naquilo, duvidar, é inútil. A Bíblia, queridos, é uma guia, um guia de vida. Para onde você quer ir? Para onde você quer levar sua família? Para o abismo? Quando você faz tudo pela sua própria força, se torna inútil. E quando Cristo voltar, o que nós vamos ter para mostrar para Ele? E quando você faz tudo na direção de Deus, deixa Deus ser o guia, deixa Deus tomar conta, e no final da sua vida, você vai ver as coisas que você vai poder admirar, participar dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu digo para vocês, querido, o resultado final de uma vida que não tem Deus é um final inútil. Então, igreja, vamos meditar mais na palavra do Senhor. Aqui nessa igreja, o que mais nós fazemos, pastor Sandro, é pregar a palavra de Deus. A gente não fala sobre axiologias, sobre que falar, né? Sobre a rosa ungida, o óleo ungido, nada disso. Não precisamos nada disso, nós precisamos viver a palavra. Precisamos testemunhar para essa nação, para as pessoas, quem é o nosso Deus. Ele é real, Ele vive, Ele reina. E Ele está vivo no meio da igreja, no meio do povo, no meio da família. Família que está aqui nesta manhã, creia que a sua casa é uma bênção. A sua família é uma bênção. Se você não acredita, vai orar. Pede a Deus, Senhor, coloca em meu coração, Senhor. Coloque em mim, Senhor, essa certeza e o resultado que minha família é bênção. Porque Deus faz da minha família uma bênção. Deus está no centro de tudo. E quando nós dependemos totalmente dEle, as coisas acontecem. E Deus tem prazer em abençoar a família. Que foi Ele quem criou a família. Criou o primeiro homem. E Deus é tão maravilhoso, você, homem, deve estar muito grato a Deus por isso, que Deus olhou para o homem, nem é bom que ele viva só, vou fazer uma mulher ali para ele, uma mulher idônea, uma auxiliadora. Aí Deus vai lá, tira do Adão uma costela e faz uma linda mulher. Aí Adão fala, uhul! Oh, que beleza, que linda, que maravilha! Agora sim, eu sou um homem realizado. Eu tenho uma mulher idônea que me ajuda, vai me ajudar. Primeiro casal. Tiveram problemas? Sim. Erraram? Sim. Fizeram coisas que desagradaram a Deus? Sim. Mas Deus continuou. Deus não desistiu da família. Ele continuou procurando famílias e achou. Quem ele achou logo? Noé. Ele achou Moisés. Ele achou Josué. Ele achou tantos homens para abençoar. Josué foi um que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Querem servir deuses estranhos? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é palavra de decisão.
uma atitude de um homem de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim. A minha casa é abençoada, sim, porque eu temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, sou um homem que sei o Deus que eu sirvo, é um Deus de poder, é um Deus que faz, um Deus que não mudou. E quando você faz isso, as coisas começam a acontecer. Igreja, acredite nisso, as coisas acontecem. Aquilo que, pela fé, você começa a visualizar, começa a sonhar com aquilo, acontece. Para muitos pode ser até difícil, porque não consegue esperar, né? Não consegue aguardar em Deus. Aí vai para o seu próprio braço, sua própria vontade. Estou com pressa. Mas um homem e mulher de Deus, que ela confia naquele Deus a quem ela serve, ela já viu e lê as promessas dele na Bíblia, ela sabe quem ele é, ela sabe que ele vai fazer. Este homem tem certeza que Deus vai entrar em ação na sua causa, na sua família, na sua vida particular. Deus vai entrar em ação, mas espera no Senhor. Não faça nada na sua própria força. Espera em Deus. Que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos abençoados. Sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, nós somos inúteis. Tem uma música assim, né? Inúteis, nós somos inúteis. E é uma realidade. Nos tornamos inúteis quando nós fazemos tudo pela nossa própria força, com a nossa vontade, com o nosso querer. Mas quando você faz no tempo de Deus, aí está registrado no versículo 2, no final, você pode ver no finalzinho do versículo 2, que diz: o Senhor concede sono àquele quem Ele ama. O Senhor consola quietude a quem Ele ama. O Senhor concede paz àquele a quem Ele ama. Você é amado de Deus ou não é? Você acredita nisso? Você acredita que você é menina dos olhos de Deus? Você acredita que você foi chamado e escolhido por Deus? Você acredita que Deus te amou tanto que deu o seu filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar? Você acredita nisso, igreja? Se não acredita, é inútil estar aqui nesta manhã. Acreditar que Deus te ama tanto, te amou tanto, que enviou o seu único filho para ir na cruz do Calvário para pagar os seus pecados, a sua dívida. Hoje você não deve nada mais a Deus. Já foi pago essa dívida, Jesus pagou com o seu sangue. Isso é amor, queridos. É um amor que não tem comparação. Então, quando eu vejo que Deus, eu sou amada, que Ele diz, Deus dá àquele a quem Ele ama. Oh, aleluia. Então, eu acredito que cada manhã, quando eu acordo, Deus me dá. Me dá saúde, me dá paz, tranquilidade. Me dá força, coragem, ânimo para continuar. Quando você levanta pela manhã para trabalhar, quando você abre os seus olhos, você tem que, Senhor, obrigada, porque eu abri os meus olhos esta manhã, estou vivo. Agora então, Senhor, me ajuda a trabalhar, a ter o meu sustento, que eu não preciso trabalhar, Senhor, penosamente, mas me dá alegria no meu trabalho, que eu possa fazer com amor. E quando você faz isso, essa oração, você sai mais feliz, mais grato para o seu trabalho, e tudo flui, tudo acontece dentro do seu trabalho para melhor. Agora, quando você sai de casa, acorda, na sua própria força, reclamando, eu tenho que trabalhar hoje, que droga, eu queria ficar em casa, eu queria ir para a praia, eu queria jogar um futebol, mas não posso, porque eu tenho que trabalhar, e você vai chutando lata pelo caminho, vai reclamando, vai ser um péssimo dia de trabalho, o chefe vai te chamar a sua atenção, você vai brigar com seu amigo de trabalho, você está estressado,
Mas quando você sai debaixo da orientação do amor de Deus, você se torna um abençoado. Você abençoa seu patrão, abençoa seus amigos de trabalho. Você é amado pelos seus amigos. As coisas se tornam tudo diferente quando eu deixo Deus ser o regente da minha vida. Quando eu não faço nada sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus. E a bênção maior para nós, nesta manhã que eu quero falar, antes de encerrar, que está no versículo 4, no versículo 3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aqui fala sobre as dádivas de Deus. Primeiro, em dar ao homem o comer do seu trabalho. E depois, o dom dos filhos. O homem que é amado por Deus, este o Senhor dá enquanto dorme. Filhos, você vê que ele fala aqui, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Você já viu como é que uma pessoa pega o arco para colocar a flecha? Como é que ele coloca a flecha? De qualquer jeito? Se ele botar de qualquer jeito, ela vai cair e não vai acertar o alvo, não é isso? Então ele se posiciona. Ele pega o arco, coloca a flecha e fica procurando o alvo. E quando ele encontra o alvo, aqui diz que o braço dele fica forte. Diz que, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude, e como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Ele pega aquele arco, a flecha, e quando ele solta, firme, guerreiro, ele sabe a guerra que ele está enfrentando, ele sabe que os filhos para o inferno é uma guerra, ele sabe que para o filho dele ficar embaixo da bênção é uma guerra. Ele tem que orar, lutar para que o seu filho seja bênção na faculdade, no trabalho, na rua, nas amizades, na praia, no cinema. É uma guerra. É ou não é, irmãos? Manter os filhos na presença do Senhor é uma guerra espiritual ou não é? É fácil você ter o seu filho nos caminhos do Senhor? Se fosse isso, todos nós teríamos nossos filhos no caminho do Senhor, mas muitos não têm, porque não é fácil. É uma guerra. Você tem que pegar mesmo ali a sua flecha e apontar o alvo. E quando você aponta esse alvo, que é o seu filho, você está apontando para ele a bênção de Deus. Apontando para ele a palavra de Deus, que traz vida, transforma. E esse seu filho se torna um homem. E este homem que se tornou, ele te ajuda diante, aqui diz, diante da justiça. Ele te defende. Ele é seu amigo. Oh, aleluia. Quando você guerreia pelo teu filho ser bênção, você ganhou não só um filho, mas ganhou um amigo, um companheiro, um ajudador. Porque aqui também diz que o filho tem também os seus afazeres dentro da sua família. O dom do filho também é para a família. O filho, ele tem responsabilidade também com seus pais. É ou não é, igreja? A Bíblia fala sobre isso. Então, esse filho cresce da juventude, e aí que diz no final que ele defende o seu pai. Quando o pai enfrenta uma justiça, quando o pai enfrenta uma justiça, uma calúnia, o filho está sempre em favor do pai, ajudando o pai, e não aquele filho contra o pai, reclamando do pai, falando do pai. Mas o pai encontrou um amigo. E como é bom a gente ver hoje, poder ver o pai e filho como amigos se abraçando. Claro que não fica
o pai não fica sem o direito e a responsabilidade de orientar o seu filho, mesmo sendo amigos, porque tem muitos pais que deixam os filhos fazer o que querem, mimam seus filhos. Os seus filhos fazem tudo o que querem, que os pais não têm mais condições de orientá-lo, porque eles fazem o que querem, eles não respeitam mais seus pais, eles não estão mais ouvindo, e nem deixando de ser disciplinados pelos seus pais. Eles escolheram viver uma vida de qualquer jeito, e esses pais sofrem. Mas também tem aquele lado dos pais que não guerrearam pelos seus filhos, os pais que não jejuaram pelos seus filhos, os pais que não oraram pelos seus filhos, os pais que não se esforçaram pelos seus filhos, e eles crescem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se tornam homens jovens, cheios de problemas. E aqui ainda diz que, como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Então eu posso dizer, como é feliz o homem que tem sua casa cheia de filhos. E hoje, para ver uma casa cheia de filhos, é difícil, ou não é? Só meu filho mesmo tem 4. Todo mundo, que loucura, né? Não, são 4 bênçãos que ele tem. Se eu perguntar aqui, quem tem filhos? Muitos vão levantar. E se eu perguntar, quem quer ter mais filhos? Aquelas mãos levantadas vão se arriar. Mas eu falo, deixo aqui para você nesta manhã, quanto mais filho você tem, mais bênção você recebe. Oh, aleluia. Como é bom ter filhos, né? Tive 3, eu estou com 2. Se eu tivesse 4, estaria com 3. Se eu tivesse 5, estaria com 4. Mas tive o que Deus permitiu. Não estou dizendo para você ter uma casa cheia de filhos, mas veja seu coração como é que está em relação a filhos. Como você ter cuidado dos seus filhos. Porque, queridos, Deus, aqui nós estamos falando que tudo que o homem faz pelo seu próprio esforço é inútil. Mas quando Cristo foi naquela cruz, quando Cristo tomou o nosso lugar, nós não deixamos de ser inúteis, nos tornamos agora úteis. Eu sou útil para a minha família, eu sou útil para a igreja, eu sou útil para o meu amigo, eu sou útil para o meu vizinho. Você é útil agora porque Deus transformou a maldição em bênção. É motivo ou não é de se alegrar com o Senhor? As famílias agora não precisam mais viver. O homem do lar não é mais inútil, ele é útil para a sua mulher, ele é útil para os seus filhos. A mulher não é mais inútil, ela é útil para os seus filhos, para o seu marido. Os filhos também não são inúteis, são úteis. Ele é útil para servir a seu pai e a sua mãe, para ajudar e abençoar seus pais quando estão velhos. A bênção do Senhor está sobre a família de Deus. A bênção do Senhor está sobre cada um que está aqui nesta manhã. Um pai que é útil, quando ele enfrentar os seus inimigos que está aqui no tribunal, o que dá para entender que este pai, que sofreu acusação uma vez injusta ou tem que se apresentar no tribunal, ele não chega sozinho. Ele está com seus filhos em sua defesa. Isso são filhos, bênção para os pais. O meu desejo, queridos, que os seus filhos sejam bênção na sua vida, pais. Assim como os meus são para mim. São minhas bênçãos. O cuidado deles comigo é Deus quem coloca no coração deles, porque eles são bênção na minha vida. Herança do Senhor. A minha recompensa. Meu marido foi, mas ele deixou a recompensa aqui, que são meus filhos. E eu também quero que vocês, filhos, sejam bênçãos para os seus pais. O desejo do meu coração nesta manhã é que vocês, famílias, sejam famílias abençoadas, bem-sucedidas. Famílias que todos olhem e se digam, que família unida, que família linda.
Sabe qual é a diferença? É Jesus no meio deles. O meu desejo é que quando no seu trabalho as pessoas olharem a sua maneira de trabalhar, de falar, de agir, vejam que homem é esse? É Jesus. E esta mulher, quando sai na rua, até mesmo dentro do supermercado, escolhendo batata, sempre falo isso, que eu faço isso. E ali você tem a oportunidade de sorrir para alguém. E você sabe que hoje em dia está tão difícil que você sorrir para as pessoas viram o rosto. É ou não é? Eu me deparo com isso todos os dias. Que eu sou de conversar, de chamar a pessoa para conversar, dar atenção a ela no mercado, onde eu estiver. E as pessoas não olham, baixam a cabeça. São famílias sem a bênção de Deus. Pessoas que não têm a bênção de Deus, que quem tem bênção é feliz. Quem é abençoado, ele quer abençoar outras vidas. E quando você encontra com uma pessoa que é abençoada, que alegria! Você olha para ela, se vê nos olhos dela com a máscara, um sorriso nos olhos. Que aquela dali é bênção, é abençoada. Igreja, vamos ter famílias abençoadas? Você deseja? E você acredita que a tua família é uma família abençoada? Então não deixe o inimigo falar o contrário. Não deixe o inferno falar nos seus ouvidos que a tua família é maldição. A tua família é bênção. O seu filho não nasceu de qualquer jeito. O seu filho nasceu porque Deus assim permitiu te dar uma herança. Que tem muitos pais dizendo que os filhos estão atrapalhando a sua vida. Filho não atrapalha pais. Filhos abençoa. E se porventura alguma mulher aqui se diz não pode ter filho, ora ao Senhor, que Deus vai te conceder. Deus dá família à mulher estéril. Tem tantos testemunhos aqui na Bíblia, de tantas mulheres, mas uma só eu vou falar para vocês, que você lembra, que é conhecida, é Ana. Mulher estéril, não podia ter filhos, chorava diante do Senhor, mas ela não desistiu de buscar no Senhor essa bênção. Ela não desistiu de estar nos pés do Senhor, clamando ao Senhor, Senhor, eu quero um filho. Senhor, a tua vontade, eu sei que é me abençoar, a tua vontade é que eu seja mãe de filhos, ó Deus, eu quero. E esta mulher, de tanto orar e buscar no Senhor, Deus lhe concedeu Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus. Então você que está aqui nesta manhã e diz, pastor, eu não posso ter filho, eu digo para você em nome de Jesus, você vai ter sim. Se você começar a ver qual é a sua dificuldade, o que está acontecendo no seu interior, o que está atrapalhando você ter filho, você vai ao médico, você trata, mas também acreditando que Deus vai estar com a mão sobre isso, com as mãos sobre a sua necessidade, e a bênção virá. Quantas mulheres já passaram por aqui? Eu não esqueço de uma que eu coloquei a mão sobre a barriga dela, para a glória do Senhor, e alguns anos depois ela ficou grávida. Esse bebedouro aqui embaixo era famoso, né? Quem está aqui comigo lembra. Era famoso da água benta. Quem bebia da água ficava grávida. Foi muito engraçado nessa época. Todo mundo, uma leva de mulheres grávidas, porque bebeu água do bebedouro. Mas a água da vida, que é Jesus, continua fazendo a mulher estéril ter filho. Não duvide disso, creia. A sua atitude que faz acontecer as coisas. Nunca se esqueça disso. A sua atitude muda a sua inutilidade. A sua atitude muda a sua vida, a sua família. Haja em Deus. Deixa Deus abençoar a sua família. Dá abertura para Deus entrar e fazer a obra dele. Amém, igreja? E eu preciso terminar. E nunca se esqueça que o Salmo 127
é um salmo que abençoa a família. Deus está abençoando as famílias. E nós que temos Jesus, que desfrutamos, né, do seu propósito para a nossa vida, nossa família, nós precisamos botar nossa total dependência nele. Acreditar em Deus. Mesmo quando você tiver dúvidas, diga com a sua boca, não, eu acredito. Mesmo lá dentro você falando, eu não acredito, mas diga, pronuncie. Pronuncie para o mundo espiritual ouvir, eu acredito que Deus vai mudar a minha história. Eu acredito que Deus vai abençoar minha família. Quando você ouvir uma voz no seu ouvido dizendo, não vai dar certo, sua família não tem jeito, diga, não, a minha família é do Senhor. Já deu certo, desde quando está no ventre da minha barriga. O meu filho foi enviado por Deus, meu marido foi enviado por Deus, minha esposa foi enviada por Deus, o meu casamento é bênção, a minha família é bênção. Pronuncie isso independente das circunstâncias da vida. Pronuncie isso com uma certeza que vem de dentro, do seu coração, da sua alma. Uma certeza que você diz, não, eu sei que tudo posso, porque Deus está no controle da minha vida. No controle da minha família, eu vou orar, vou jejuar e as coisas vão acontecer. E você vai vendo no tempo dele as coisas acontecendo. Começa primeiro em nós, nosso quebrantamento. Nós começamos a mudar, começamos a ver as coisas com outros olhos. Começamos a ver pela fé os nossos sonhos sendo realizados. Família, não deixe de sonhar. Filhos, não deixe de sonhar. Quando você parar de sonhar, você está morto. Pais, não deixe de sonhar de ter filhos abençoados. Mães, não deixe de sonhar de ter seus filhos abençoados. De ter um marido abençoado, de ter uma esposa abençoada. Não pare de sonhar, lute por isso. Você não é inútil, você é útil. Jesus te tornou útil na sociedade, dentro da sua família. E graças a Deus, quando você olha para uma pessoa que é bênção, você pode dizer, essa pessoa é inútil. Essa pessoa é útil para a minha vida, porque ela vai me abençoar com as suas orações, vai me abençoar com as suas palavras. E sendo assim, sigamos em frente na bênção do Senhor. Famílias, sigam em frente sabendo que o Senhor dá aos que Ele ama. Amém? Quem falou isso? Foi eu? Foi a palavra de fé, a Bíblia. Deus dá aos que Ele ama. E se você sabe que você é amado, então tenha certeza que Ele já deu, basta só você tomar posse. Amém? Deus é bom demais. E com a bênção do Senhor, construiremos famílias melhores. Com a sua bênção estaremos mais seguros. Com a bênção do Senhor, faremos o nosso trabalho e receberemos então das suas mãos o pão de cada dia. Com a bênção do Senhor, criaremos nossos filhos. Com a bênção do Senhor, nos tornaremos bênçãos para as pessoas. Vamos orar, igreja? Você quer ser uma família abençoada? Você quer ter filhos abençoados? Então levante e declare isso para você mesma. Declare isso para o inimigo. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que meus filhos são bênçãos. Eu sou bênção na vida dos meus filhos. Eu sou bênção. Oh, aleluia. E você que quer ser bênção, pai, mãe, bênção dentro da sua família, filhos que quer ser bênção dentro da sua casa, coloque a mão no teu coração. É um ponto de encontro com Deus.
É você se rendendo a Ele, dizendo: Deus, eu quero ser bênção, eu quero ver meus filhos abençoados, eu quero. E feche seus olhos, fale com Ele. Fale com o Todo-Poderoso, fale com o Deus da família. Clame a Ele. Fale para Ele o que está impedindo de você ser bênção para a sua família. Porque você é bênção, Deus te deu filhos, você é um abençoado. E vamos tratar bem dessa bênção, levando nossos filhos para o caminho reto, mostrando para eles a verdade. Não só em palavra, mas com a nossa própria vida, com a nossa atitude, nosso falar. Sejamos bênçãos para a nossa família, com o nosso agir. Senhor Deus, faz da nossa família uma grande bênção para sempre. Faz isso, Deus. Dá-nos alegria, Senhor, da sua presença. Dá-nos alegria, Senhor, de participar do teu reino. Dá-nos a alegria, Senhor, de saber que nós fazemos parte dos teus planos. Dá-nos a alegria, Senhor, que a nossa família foi constituída para a tua glória. Dá-nos alegria, Senhor, de olhar para a nossa casa e ver que a minha casa é uma bênção. Tira, Senhor, nos corações desta manhã, desta homem, desta mulher, desse pai, desta mãe, desse filho, a dúvida, a incerteza que ele é uma bênção. Mas se Deus o ama, ele é abençoado. E se ele está aqui nesta manhã, se está em casa me ouvindo, ele é um abençoado, porque foi escolhido por Deus, e Deus dá àqueles a quem ele ama. Oh, aleluia! A sua família é bênção, pais são bênção para os seus filhos, a nossa casa é tua, o nosso trabalho é teu, Senhor. Os nossos filhos, nossas finanças, tudo te pertence. Tudo que nós temos vem do Senhor. E que cada família aqui nesta manhã possa entender. Não é um segredo, está aí para todos. Que Jesus veio ao mundo. Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia para fazer do povo útil para Deus. O povo viver para a glória de Deus. Famílias para a glória de Deus. Estamos aqui neste mundo por causa da glória de Deus, que nos permite viver, andar, caminhar, falar. É um Deus que nos ajuda a sobreviver. É um Deus que está preparando uma morada para cada um daqueles que Ele ama. Oh, aleluia! E um dia as famílias estarão todos na glória do Pai, morando na nova Jerusalém. E eu quero, oh Deus, que as famílias constituídas por Ti, que estão aqui nesta manhã, que estão em casa, que as famílias todas não fiquem fora, Senhor, da morada celestial. Que esta mãe tenha certeza que o seu filho vai herdar. Oh Deus. Que esse pai tenha certeza que o seu filho vai herdar a morada celestial. Mas para isso, ó Deus, ajuda esses pais a lutarem pelos seus filhos, a guerrearem com o inferno em favor dos seus filhos,
a guerrearem com o inimigo que está querendo lançar os filhos no inferno, que eles possam se levantar, orar, clamar misericórdia ao Senhor. Das famílias, ó Deus, sem entendimento, que nada acontece de repente, nem pelo próprio braço, pela própria força, tudo acontece na força do Senhor. Abraça essas famílias, ó Deus. E quando eu estiver abraçando, não abraça só os pais, não, abraça os filhos junto com os pais. Faz a tua obra, Jesus. Que esses pais aqui nesta manhã possam depender totalmente de Ti. E no futuro contemplar os seus filhos salvos para a glória de Deus. Contemplar os seus netos para a glória de Deus. Eu te peço isso para a tua igreja, Deus. Salva os filhos, salva as famílias, Jesus. Não deixa ninguém de fora, Deus. Porque Tu, Senhor, Tu são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Oh, aleluia! Teu, ó Senhor, é o reino e Tu está acima de tudo. Oh, aleluia! Deus está acima da família para abençoar as famílias. E que você creia nesta manhã, leve para casa. Você é bênção e a sua família é bênção. Em nome de Jesus, que todos aqueles que acreditam nessa palavra, dão glória a Deus bem alto. E fala, a minha família é para a Tua glória, Senhor. A minha família é para a Tua glória. Não a mim, mas a Ti toda a honra e toda a glória. A Tua família é bênção. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus.